Salve, salve, rapaziada. Boa noite pra todo mundo. Vamos que vamos. Falar da queda do Dorival Júnior e da vinda de Fernando Diniz. Como eu esperei pra fazer esse vídeo. Vou repetir. Queda do Dorival Júnior e a vinda de Fernando Diniz. Vamos falar um pouco sobre isso. As minhas expectativas, a minha opinião sobre o trabalho do Dorival e o que eu espero com a vinda do Fernando Diniz. Rapaziada, falta um inscrito para chegarmos a 280 amigos aqui. Uma pessoa, não quer ver o vídeo, não vê, mas pelo menos se inscreve no canal, vê depois e vê que é legal. Aí volta e assiste os vídeos e compartilha com os amigos para eles se inscreverem também, tá certo? Dorival Júnior, depois da vexatória derrota de ontem, como era esperado, caiu. Está fora do Corinthians, como eu venho falando há um tempo. Trabalho é diferente de resultado. O resultado ele teve, mas o trabalho foi pífio. O trabalho foi vergonhoso, o trabalho foi muito fraco. O ano passado ganhou os títulos, ganhou, mérito total e absoluto da torcida. Não teve planejamento, não teve. Foi totalmente mérito da torcida, do apoio da torcida, da parada de ir lá conversar com os caras e os caras comprarem a ideia da torcida. Que planejamento da diretoria não teve. E o Dorival Júnior ele fez de tudo para atrapalhar, ele faz de tudo para atrapalhar o trabalho do Corinthians. Muito vencedor, muito respeito por ele, mas no Corinthians o trabalho bateu no teto. Tava muito ruim esse ano, apesar do título da Supercopa, jogando bem, mas mais uma vez a comoção que a torcida fez para ir para Brasília, todo o impacto que teria ao vencer esse título, os jogadores resolveram jogar, porque se trata de um elenco que tem preguiça, se trata de um elenco que escolhe jogo, e os jogos grandes aí eles resolvem jogar por toda a comoção, por toda a mobilização da torcida, e sabe da pressão que é. Só que esse ano o Dorival simplesmente escalou errado o time, substituiu errado e não conseguiu tirar a vontade dos jogadores, não conseguiu tirar mais nada. Então realmente o trabalho bateu no teto e ontem foi o limite, partida vexatória, partida ridícula do Dorival Júnior. Fim de trabalho, fim de mais um ciclo. Obrigado pelos títulos conquistados, um técnico vencedor, mas um trabalho muito ruim. Siga a sua vida, o Corinthians segue a dele, já com um novo treinador, e é ele chegou. Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians e realmente tô empolgado fazendo esse vídeo porque eu sou muito fã dele, gosto muito das ideias de jogo dele. Os times onde ele passa, infelizmente, não conseguem executar a ideia de jogo dele, mas pela qualidade. Porém, de 1 a 11, o elenco do Corinthians, ele é bom, de 1 a 11, ele tem qualidade, então eu acho que o Fernando Diniz chega para recuperar o futebol do Garro, para evoluir o futebol do Bidon, para evoluir o futebol ainda mais do Yuri Alberto e do André, e para melhorar a saída de jogo do Hugo, a reposição do Hugo e ver se volta o Hugo pro Corinthians, ver se coloca o Hugo na temporada, que é um cara que não estreou. Exceto as defesas nos pênaltis lá contra a Portuguesa, toda bola que vai no gol é gol, não faz mais milagres e anda falhando demais. Então eu acredito que a vinda do Fernando Diniz vai ter um fator novo, um fator anímico que vai ajudar esse time a melhorar. Ah, mas o trabalho dele a longo prazo eu não sei se funciona, eu também não sei. Os trabalhos dele realmente não duram mais que um ano, o Fernando Diniz. Mas por que eu vou deixar de acreditar? Já tá ruim, o Corinthians não pode ficar pior. E com o Diniz não fica pior, porque vocês podem concordar ou discordar, mas que ele tem um plano de jogo, que ele monta bem a parte ofensiva dele. A parte defensiva do Fernando Diniz melhorou. A parte defensiva do Diniz melhorou. E não duvido nada, desde quando ele pegou time grande, eu acho que esse time do Corinthians, de novo, de 1 a 11, eu acho que é o melhor time que ele vai pegar. Eu não lembro do Cruzeiro que ele pegou aí, eu não lembro se era melhor de verdade, mas o São Paulo que ele pegou não era melhor, o Santos que ele pegou não era melhor, o Fluminense que ele pegou não era melhor, era no máximo igual. Se a gente fizer um mano a mano do Corinthians campeão da Copa do Brasil contra o Fluminense do campeão
da Libertadores, eu acho que dá empate. E se o Fluminense ganhar é pouca coisa, ou o Corinthians ganhar também é pouca coisa. Então, acredito sim no trabalho do Fernando Diniz. E aí entra naquilo que eu falei: trabalho é uma coisa, resultado é outra. Falar que os trabalhos do Diniz é ruim, na minha visão, é uma injustiça. É uma injustiça, porque ele fez um baita trabalho no Audax, ele fez um baita trabalho no São Paulo, perdeu o título por conta que os jogadores hoje, eles são frescos, são mimados, não aceitam uma crítica, não aceitam a cobrança na beira do campo. Porque se o Fernando Diniz falasse isso na década de 90 para um Edmundo, para um Miller, para um Edilson, para um Vampeta, se ele falasse isso, os caras saíam na mão para um Rincon, os caras saíam na mão na beira do gramado e ganhavam o título. Porque futebol é isso, futebol não dá para pedir por favor, não dá para pedir, não dá para pedir por gentileza. E é o seguinte, esse elenco do Corinthians precisa disso. Então eu espero que a diretoria do Corinthians dê carta branca para ele trabalhar, afasta quem tem que afastar. Tá com preguiça, tira. Quer derrubar, afasta. E eu sempre falo, tá na hora de algum técnico vir falar pra imprensa: ó, esse jogador tá de sacanagem, eu tô fazendo o que eu posso. Mas o Fernando Diniz falar que o trabalho dele os trabalhos dele são ruins é uma grande injustiça. Concorda, a saída de bola dele é uma saída kamikaze realmente, mas ele já vem mudando isso. A parte final do trabalho dele com o Fluminense já estava mudando isso. No Vasco, ele dificilmente fez aquela saída lá em cima da linha do gol. Então, cabe a ele também evoluir na parte. Tomara que ele tenha evoluído na parte tática e também na parte de gestão de grupo. Aí ele começa a entender que esses jogadores, eles são dodói. Esses jogadores você não pode gritar muito com eles que eles vão chorar. Então, seja firme, mas talvez não exponha jogadores nas câmeras, não exponha em entrevista. Fazer o que? Não exponha naquelas paradas técnicas lá que às vezes tem. Expõe no vestiário, faz esse time jogar no vestiário. E eu acredito muito que a vinda do Fernando Diniz pode dar uma reviravolta na temporada do Corinthians, assim. Claro que, de novo, eu sou muito fã da ideia de jogo dele, eu sou muito fã das ideias dele, só que ele não pegou time com qualidade para que executassem a ideia dele. Por exemplo, no Fluminense executou, tanto que foi campeão. No São Paulo estava executando, que a demissão dele não foi pelo trabalho dele, foi por uma as palavras que ele falou pro Tietchan. Ele perdeu o elenco porque o elenco comprou a briga do Tietchan, o Tietchan chorou, reclamou, e aí ele perdeu o elenco por conta disso, tá? Mas espero sim que o trabalho seja bem feito, espero que esses jogadores executem o trabalho, que esses jogadores se animem novamente, se motivem novamente, porque além de tudo, é um absurdo vir aqui falar, espero que o jogador se motive. Até porque todos com muito dinheiro jogam no Corinthians, uma torcida que vai idolatrar todos os jogadores, mas também vai cobrar na mesma proporção. E a tabela do Corinthians agora é pesada: Libertadores na quinta, Palmeiras no domingo e Libertadores na outra quarta. Então, melhor cenário para a estreia do Fernando Diniz não há. Começo de trabalho, os 5 primeiros jogos vai ter que ser na base da conversa, na base da motivação, que ele sabe fazer sim. Do quinto jogo pra frente vocês vão ver a nítida evolução do Corinthians com a bola no pé, do Corinthians taticamente. E fiquem tranquilos, quem tá criticando, quem tá falando que eu sou doido, sou maluco, fique tranquilo que eu não guardo mágoas, não guardo rancor, e estarei à disposição para o pedido de desculpa de absolutamente todos, tá bom? Rapaziada, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Falta um inscrito para 280, certo? Para 280 amigos. Então, vamos que vamos, devagar e sempre a gente chega no nosso objetivo, tá certo? E agora às 21 horas, com todo respeito, canal com todo respeito, programinha raiz lá, para falar muito sobre o Fernando Diniz. E é isso, tá bom, rapaziada? Tamo junto!